Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Como prometido, essa será a nossa última mensagem a respeito do Ministério de Ensino. Queridos, eu espero que você tenha aprendido, absorvido, que essas aulas tenham incentivado você no ministério, no chamado que Deus tem para a tua vida, que realmente de alguma maneira tenha ajudado a capacitar você. Amém, queridos? Nós vamos falar hoje, queridos, somente a respeito dos 3 tipos de sermões que nós comumente preparamos. Nós vamos ver a diferença entre eles, o que é fácil e o que é difícil, o que é indicado, o que é contraindicado, os seus prós, os seus contras, e isso vai ser bem interessante. Eu quero desafiar você a encontrar o teu estilo de pregação, mas também vou dar aqui dicas preciosas para você em relação a alguns tipos de sermões que nós vamos preparar. Nós vamos falar sobre o tipo de sermão temático ou tópico, nós vamos falar sobre o tipo de sermão textual e nós vamos falar sobre o tipo de sermão expositivo. Antes de nós entrarmos nos temas específicos, eu gostaria de fazer uma observação que já poderia ter passado para você nas outras mensagens, mas acabei esquecendo, e para não esquecer de novo, eu vou já no início dar essas 2 dicas que são importantes, que eu não posso esquecer. Uma delas é em relação à nossa postura no palco. É importante demais que você descanse em Deus, que você confie em Deus, que enquanto você estiver ali ministrando, você mantenha uma postura de confiança, de fé, que você não venha transferir a tua ansiedade, transferir o teu nervosismo enquanto ministra, porque isso faria com que as pessoas também não recebessem da maneira adequada a mensagem. Então é importante que você tenha uma postura que inspire confiança nas pessoas, não apenas no falar, mas inclusive na forma de permanecer ou parado, ou andando, ou gesticulando. Tudo isso pode influenciar na maneira com que as pessoas elas vão receber a nossa mensagem. A segunda dica diz respeito aos temas que nós abordamos dentro dessa mensagem. Normalmente nós falamos sobre um tema principal, mas desenvolvemos a mensagem com vários outros temas, com vários outros pensamentos. E muitas vezes o que acontece? Por causa do nosso nervosismo, por causa da nossa maneira de preparar o esboço, nós não concluímos um pensamento e logo passamos para outro pensamento, deixando o pensamento anterior incompleto. Isso pode gerar uma confusão, ficar difícil a compreensão daqueles que nos ouvem. Então a minha dica é: organize o teu sermão com vários subtópicos, deixe isso separado de maneira que você não venha se confundir enquanto está pregando. E sempre antes de começar um próximo tópico, conclua o pensamento do anterior. Amém, queridos? Isso é extremamente importante para que você comunique bem. Em relação a essas estruturas de sermões, eu vou desafiar você a praticar, queridos. Não apenas aprender aqui, mas separar um tempo para você tentar organizar isso na prática. E a partir daí você então escolher aquele tipo de sermão que mais se encaixa com o teu perfil. Ou, se necessário, criar um hábito, criar uma estrutura que mais agrade o coração de Deus, queridos, porque isso é prioridade para nós. Não vamos pregar só porque é fácil, mas vamos priorizar aquilo que o reino precisa. O primeiro sermão é o sermão temático ou o sermão tópico. Talvez seja um dos tipos de sermões que mais se usa, e isso deve soar como algo bom, ou pode ser também subentendido que as pessoas preguem sermões tópicos ou temáticos porque é mais fácil de fazer, que não exige tanto trabalho, que não exige tanta pesquisa. E é exatamente por isso que nós precisamos ter certo cuidado quando vamos preparar um sermão temático ou um sermão tópico. O sermão temático ou sermão tópico, ele basicamente começa a partir de uma ideia. Eu prego bastante com esse estilo de sermão, Normalmente nós oramos a Deus, Deus traz uma ideia, Deus traz um tema, um assunto, e nós vamos buscar um apoio na palavra para ensinar sobre esse assunto. Vou tentar exemplificar aqui para você, mas depois eu vou mandar para você um PDF, algo escrito que facilite a tua visualização, porque às vezes, como eu falo aqui, se torna difícil o entendimento. Mas basicamente um sermão temático, como eu já disse, começa com um tema e você pode então depois buscar versículos bíblicos para apoiar essa ideia.
Vou usar aqui um tema, né, sugestivo, o amor incondicional de Deus. Você estava orando e Deus, né, levou você a meditar e talvez, né, falou para você pregar sobre esse tema, sobre o amor incondicional de Deus. Você vai sair do teu momento de oração, vai pegar a tua Bíblia, vai fazer uma pesquisa em versículos que falam sobre o amor de Deus e vai escolher aqueles versículos que mais, né, estão ali em coerência com o que Deus colocou no teu coração e vai organizar esse sermão em subtópicos. Por exemplo, o tema principal, o amor incondicional de Deus. O primeiro subtópico, Deus é amor. O segundo subtópico, Deus nos amou. O terceiro subtópico, Deus amou os pecadores. Para cada subtópico você vai buscar textos na palavra de Deus que apoiem, né, que tornem esse sermão um sermão bíblico. Por exemplo, né, para o primeiro subtópico, Deus é amor, 1 João 4:8 fala sobre isso, se encaixa perfeitamente o texto com a ideia. O segundo subtópico, Deus nos amou, a primeira parte do próprio texto de João 3,16 fala sobre isso. Deus nos amou, né? Deus amou o mundo a ponto de dar seu Filho unigênito, né, para salvar todo aquele que nele crê. O terceiro tópico, Deus amou os pecadores. Você vai procurar na palavra, vai encontrar lá Romanos 5, do 6 ao 8, que vai se encaixar dentro dessa ideia que Deus colocou no teu coração. Agora eu quero fazer observações em relação a esse tipo de sermão. Nós devemos ter muito cuidado para não pregar fora de contexto, porque você está buscando apoio na palavra, você não partiu da palavra e vai desenvolver uma mensagem sobre a palavra. Você está buscando na palavra apoio para o tema que Deus colocou no teu coração. Além de ter o cuidado de não preparar uma mensagem usando o texto fora de contexto, eu preciso que você saiba que essa é a forma que as seitas mais usam para introduzir doutrinas falsas, doutrinas erradas, heresias, justamente porque essa é a maneira onde eles pegam uma ideia, um pensamento errado, falso, e buscam recursos na Bíblia para apoiar essa ideia usando texto sem contexto. Por isso, quando você for preparar um sermão temático, um sermão tópico, né, tenha esse cuidado, né, busque realmente compreender as Escrituras para não pegar uma palavra isolada, uma frase isolada e criar então pensamentos heréticos. O segundo tipo de sermão que nós vamos falar hoje é o sermão textual. Você vai perceber que existe uma semelhança entre o sermão textual e o sermão expositivo. E eu vou tentar explicar, né, ajudar você a diferenciar os dois tipos aqui de sermões que nós vamos, a partir de agora, explicar. O sermão textual e o sermão expositivo. O que é semelhante entre os dois? Os dois, ao contrário do primeiro tipo de sermão, o sermão temático ou o sermão tópico, que é baseado num tema, o sermão textual e o sermão expositivo nascem a partir de um texto, não de um tema. Enquanto o sermão tópico, o sermão temático busca um tema e busca depois o apoio na Bíblia, o sermão textual e o sermão expositivo buscam o texto, buscam a Bíblia e a partir daí nascem então os temas e os subtemas. Então, queridos, nesse tipo de sermão, no sermão textual, nós buscamos um pequeno texto, um versículo, por exemplo, da Bíblia, e a partir desse versículo criamos divisões entre eles, né, subtópicos, subtemas, e buscamos ainda outros textos bíblicos, né, passeamos na palavra de Deus buscando outros textos bíblicos para apoiar esse pensamento que é tirado de um único texto. Nesse caso, nós dividimos o texto, ao contrário do primeiro tipo de sermão que eu mostrei para vocês, que, né, se subdivide o tema e não o texto. O sermão textual deve girar em torno de uma ideia principal, ideia tirada do texto, e as divisões devem ampliar ou desenvolver essa ideia. Primeiro, o pregador faz um estudo minucioso do texto, verifica a ideia principal e depois encontra suas divisões naturais. Nós vamos usar o mesmo texto que eu usei como exemplo para preparar o sermão tópico, o sermão temático, nós vamos usar aqui como exemplo para preparar o sermão textual. E o texto que eu usei lá era João 3,16, e esse mesmo texto vai dar origem então
ao sermão textual agora, o mesmo texto, só que agora, em vez de nós usarmos João 3,16 para apoiar a ideia recebida, né, de Deus, agora nós usamos o texto para tirar a ideia desse texto. E, por exemplo, nós podemos tirar um tema de João 3,16, como, por exemplo, o amor de Deus é uma dádiva. Isso é inquestionável, né? O amor de Deus é uma dádiva, está, né, plenamente explicado aqui em João 3,16, e nós vamos tirar então esse tema desse texto. Depois vamos subdividir o texto em vários outros subtópicos. Por exemplo, né, de João 3,16, depois de escolher o tema, o amor de Deus é uma dádiva, eu posso tirar um subtema, é uma dádiva de amor. Nós podemos tirar um segundo subtema, é uma dádiva sacrificial. Um terceiro subtema, é uma dádiva eterna, por exemplo. E para cada um desses subtemas, além de usar João 3,16, eu vou buscar outros textos bíblicos para apoiar essa ideia, para explicar então esse tema. Quero que você preste atenção em algumas observações agora. Perceba que primeiro eu tenho um texto e dele faço as suas divisões. Isto porque no sermão textual as divisões principais devem obrigatoriamente brotar do texto, diferente do que ocorre com o sermão temático, que foi o primeiro sermão. Contudo, no sermão textual, coisa que não ocorre no sermão expositivo, que veremos adiante, as subdivisões podem nascer de outros textos a fim de dar base bíblica para o tema. Então, com esse tipo de sermão, também posso percorrer a Bíblia toda em busca de versículos para fundamentá-lo, né? E é justamente isso que caracteriza o sermão textual. Nós percorremos a Bíblia toda para dar base bíblica para aquele primeiro versículo, para aquele primeiro texto escolhido e a partir dele desenvolver então a mensagem. Os tópicos nascem do texto base e os subtópicos nascem de outros textos da Bíblia, o que não acontece no sermão expositivo, que é o próximo sermão que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Sobre o sermão expositivo, eu já disse para vocês que ele é parecido na estrutura com o sermão textual, mas o que difere ele é que o sermão expositivo, ele normalmente usa um texto maior da Bíblia, talvez um capítulo todo, por exemplo, e todo o conteúdo, todas as ideias, todas as subdivisões, todos os subtópicos são extraídos de um único texto. Você não vai usar outros textos bíblicos para apoiar ou para fortalecer essa ideia. Tudo é tirado de um único texto. O assunto de que se trata o texto é desenvolvido conforme o contexto, o livro e o argumento teológico em que se encaixa. Esse tipo de sermão exige conhecimento, exige preparação, exige estudo, né? Nós precisamos até mesmo saber parte da história, de como, de quando, por quem foi escrito, qual que era a intenção da pessoa, qual que era o alvo, né, do coração desse personagem bíblico, né? Nós precisamos então ter uma preparação mais intensa para pregar um sermão expositivo, e tudo isso torna ele especial. Essa é a maneira mais bíblica, mais recomendada, e que você, pesquisando, vai ver que os maiores pregadores que a história, já teve usavam normalmente esse tipo de sermão, esse tipo de pregação, o sermão expositivo. Nesse tipo de sermão, a palavra é a coisa mais preciosa. Nós não damos tanto valor ao tema em si, mas a palavra, o seu sentido original, a ideia que Deus quer passar é que realmente tem valor nesse contexto. Então, nesse tipo de sermão, nós não corremos o risco tão grande de pregar texto fora de contexto, de nós pregarmos uma ideia, transformar essa ideia numa heresia, porque todo o conteúdo da mensagem é tirado e desenvolvido a partir de um texto bíblico e somente dele. Então, a diferença entre o sermão textual e o sermão expositivo é basicamente essa. O sermão textual busca o tema dentro de um texto, mas pode-se pegar outros textos de toda a Bíblia para apoiar essa ideia. O sermão expositivo tira o tema, subtemas, ideias, desenvolve-se todo o sermão a partir de um único texto. No sermão expositivo, há tudo o que o pregador precisa para desenvolver o sermão. Ele não precisa embasar seus pontos em outros textos da Bíblia, e essa é a razão de ser usado textos maiores para esse tipo de sermão.
Por exemplo, nós vamos pegar lá o texto de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. E desse texto nós vamos preparar uma mensagem expositiva. Você vai lá no versículo 1, né, e você vai ver o que esse versículo trata de forma específica. Diz assim, ele viu a posição de Deus. Esse é um subtópico tirado do versículo 1, do versículo 2 e 3. Ele viu os atributos de Deus. Isaías viu os atributos de Deus. Essa é a ideia que você tira do versículo 2 e do versículo 3. Do versículo 4, você vai extraindo as ideias que o autor, que o escritor do livro, né, ou que até mesmo Deus queira ter passado através desse ensinamento. No versículo 4, nós vamos tirar a ideia, ele viu a presença de Deus, Isaías viu a presença de Deus. No versículo 5, nós vamos identificar que ele sentiu a sua própria condição, ele se viu em pecado, ele se viu, né, com maledicência nos seus lábios. No versículo 6 e 7, ele sentiu a sua própria purificação, ele, né, teve a experiência de ser purificado por Deus. No versículo 8, ele disse, estou disponível, eis-me aqui. Nós vamos tirando de cada versículo uma ideia, um ensino, né, específico. E no versículo 8 ainda, né, ele disse, envia-me a mim. Só desse texto, só desses versículos, só desse capítulo nós podemos pregar, né, muitas coisas interessantes. E agora talvez fique aí a pergunta, né, qual é então o melhor tipo de sermão? Como eu já disse para você, há uma grande defesa em relação ao sermão expositivo por, né, ter menos riscos de se criar heresia, de se pregar fora de contexto, de ser mais saudável, de ser mais bíblico, né, e também porque nós temos o exemplo dos grandes homens de Deus que pregaram a partir desse tipo de sermão. Eu vou dar aqui dica de alguns desses pregadores que pregam, né, sermões temáticos. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes, um pregador super influente na nossa nação. John Stott, Russell Shedd, por exemplo, né? Eles não apenas pregam esse tipo de sermão, como também recomendam. Nós já estamos encerrando, queridos, foi bem rápido, né? Eu acho que você vai conseguir pegar a ideia quando você lê o PDF, quando você lê os slides que, né, contém esse ensino que eu tentei passar para vocês aqui, mas eu vou tentar rapidamente aqui passar, né, uma estrutura de organização para o sermão expositivo, que é o que eu recomendo, que é o que eu, né, peço que vocês pratiquem, que vocês, né, realmente desenvolvam, embora, né, talvez esse não seja o estilo mais fácil e talvez você não se adapte tão bem com ele, mas nós vamos tentar fazer o melhor para Deus. Eu não estou dizendo que você não pode pregar de forma temática, de forma tópica, e que você também não deva pregar de forma textual, mas quero encorajar você a pelo menos ter a experiência de preparar um sermão expositivo. E o primeiro passo para preparar um sermão expositivo é orar pedindo ao Senhor o texto que será usado na mensagem. Depois, divida o texto, né, versículo por versículo, né, conteúdo por conteúdo, exemplo por exemplo, objetivo por objetivo, né? Depois, entenda a ideia principal, né? Em quarto, ache as suas subdivisões. Talvez você vai usar um ou dois versículos para, né, passar uma ideia, depois use outro versículo para passar outra ideia, ou use 2 ou 3 versículos para passar uma ideia. Você precisa encontrar essas subdivisões. Quinto, pesquise comentários bíblicos, né? Vá em fontes seguras, em fontes, né, que realmente você possa confiar e pesquise comentários a respeito disso, bons dicionários, por exemplo. Pesquise em teologias sistemáticas, introduções, chaves bíblicas e dicionários bíblicos. Acrescente comentários, subdivisões. Acrescente as aplicações. Lembra que nós falamos sobre, né, os nossos testemunhos pessoais, experiências que fazem as pessoas, né, perceberem que é possível que elas vivam aquela realidade. É importante que a gente, né, coloque isso dentro do nosso sermão expositivo, né? Em nono, faça a introdução. Como que você vai introduzir o assunto? Qual que vai ser a primeira coisa a ser ensinado, né? Isso é importante que a gente previamente organize. E último, termine com a conclusão, que nós também já explicamos, que é ali o fechamento, é o ápice da mensagem, é o momento onde as pessoas vão realmente se abrir,
né, perguntar o que elas fazem agora, já que elas descobriram, né, coisas importantes, como elas vão tocar a vida delas a partir, né, desse momento que já aprenderam, né, que estavam erradas, ou que estavam certas, ou que foram encorajadas, ou que foram então, né, exortadas. Nesse momento nós terminamos concluindo. Amém, queridos? Então, Deus abençoe tua vida, espero de coração ter ajudado você e depois eu passo para você então um PDF ou alguns slides falando exatamente disso que eu tentei explicar com palavras para você. Talvez facilite ainda mais a tua compreensão. Deus abençoe.